Está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42, o seguinte: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Meu irmão, minha irmã, esta semana que passou, celebrou-se o Dia Internacional da Mulher. E para fazer jus a esse dia, procurei trazer uma reflexão que falasse de mulheres. E aqui nós temos a narrativa bíblica falando sobre duas mulheres muito especiais na história do Evangelho. Nessa pequena aldeia, Jesus entrou e ali aconteceu o registro dessa bela história. Os momentos passados por Jesus na casa de Marta nos proporcionam belas reflexões pessoais acerca do nosso relacionamento com Deus. E eu gostaria de convidar-lhe a, juntamente comigo, fazermos esta reflexão. E, em primeiro lugar, vamos procurar entender o coração de Marta. Marta, ela é muito recriminada por esse seu procedimento de Jesus estar na sua casa. Já ouvi várias mensagens onde ela fica trabalhando dentro de casa e não dá a devida atenção, segundo o entendimento de alguns, à presença do Mestre. E aqui nesse texto, na verdade, ela é retratada como alguém que andava distraída em muitos serviços. Pois bem, o problema de Marta não era ter trabalho demais para fazer, mas permitir que o trabalho a distraísse, tomando todo o seu tempo, afastando-a de algo mais importante para aquele instante, ou seja, a comunhão e o relacionamento com Deus. Quantos de nós também não nos encontramos assim, não é verdade? Em algumas ocasiões, onde eu encontro pessoas com problemas sérios que procuram-nos para desabafar, para compartilhar as suas crises, eu geralmente gosto de fazer uma pergunta. E a pergunta é: como anda a sua vida com Deus? Você tem procurado se relacionar mais com o Criador, com o Senhor? Tem encontrado tempo para Ele no seu dia a dia? E grande parte destas pessoas diz: há muito tempo eu não oro, nem tenho lido a Bíblia, ou ainda não tenho tempo para essa história de religião e de igreja. E outros justificam dizendo: tenho pouco tempo para Deus, sou muito atarefado. Essa é a resposta mais corriqueira que nós encontramos, né? As pessoas alegam não ter tempo. No século XVII, a falta de tempo já era um problema para muitos. É tanto que Frei Antônio das Chagas, em uma de suas poesias, assim retratou: Deus pedirá conta do seu tempo, né? Ou do meu tempo, e eu vou, do meu tempo, prestar-lhe contas. É fato. Vamos prestar contas diante de Deus do nosso tempo. Muitas pessoas estão tão envolvidas com tarefas e programações no seu dia a dia, seja no seu trabalho ou até mesmo na igreja, com cultos e festividades, porém não estão envolvidas em comunhão e intimidade com a presença de Deus.
Nós não podemos deixar que o serviço sacrifique a comunhão e a intimidade com Deus. Por mais digno que seja o nosso trabalho, o nosso ofício, ele não pode sacrificar a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus. A comunhão e o relacionamento íntimo com Deus é algo que não está mais sendo buscado por muitas pessoas, né? Infelizmente, né? Muitos estão na igreja demasiadamente envolvidos com muitas atividades, mas infelizmente encontram-se vazios interiormente de uma real vida de comunhão e de experiência com o Senhor. E isso tem trazido muitos prejuízos na vida de muitas pessoas, nos relacionamentos interpessoais, enfim, na estrutura da vida das pessoas, da família, e estende-se para uma sociedade como um todo. Muitos estão sofrendo angústias porque nunca encontram tempo para cultivar uma comunhão mais intensa com Deus, uma comunhão mais afínua, uma comunhão mais profunda, né? Muitos têm dedicado a maior parte do seu tempo aos seus próprios projetos de vida e assim, paulatinamente, vão esquecendo-se dos projetos de Deus para as suas vidas. E isso é tremendamente prejudicial. Na verdade, é drástico na vida de um homem. É bom lembrar que a vida é curta demais. A vida passa muito rapidamente. E o fato da vida ser curta demais deve nos trazer de volta para os princípios, para que façamos tudo o que precisamos. Mas a vida é longa demais para tudo o que Deus quer que façamos. Marta é diagnosticada por Jesus. Jesus disse: Marta, Marta. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Porém, somente uma coisa é necessária. É o que está no versículo 41. Eu chamo este diagnóstico de Jesus para Marta de ativismo. Pois é, Marta era aquele tipo de pessoa hospedeira, dinâmica. Na verdade, ela era uma ativista de fato. Porém, o ativista peca pela pressa. Ele vive sob a pressão do tempo e submisso à tirania do urgente, né? Numa sociedade competitiva e consumista como é a nossa, o ativismo é uma doença cultural que pode resultar em ansiedade, levando até mesmo à depressão, a estresse, falta de tempo, falta de tempo para meditação e impaciência para escutar. A nossa geração tem dificuldade para escutar. As gerações atuais são as que têm mais dificuldades de ouvir, de escutar. E Marta não percebeu que seus muitos compromissos com o lar a fez negligenciar a atenção ao seu convidado. Marta estava tão preocupada com tarefas e serviços para acomodar bem o seu visitante que esqueceu do essencial, daquilo que de fato importa, ou seja, dar atenção ao que ele dizia e passar tempo aos pés dele, valorizando os ensinamentos que ele trazia. Em seu intenso ativismo, Marta não percebeu que a ansiedade começou a chegar em sua vida, começou a tomar conta do seu ser. Jesus então lhe adverte: estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. O que era necessário? Era necessário a Marta a atitude de Maria. Vir para os pés do Senhor, para ouvir os seus ensinamentos, as suas instruções. Mas precisamos entender também a atitude de Maria.
Maria era uma mulher com vontade de ouvir a Deus. O texto bíblico diz que ela assentou-se aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Nesse texto bíblico, Maria é retratada como alguém que tem prazer em escutar. Assentada aos pés de Jesus, ela era fortalecida espiritualmente por Deus. Olha, meus queridos e amados irmãos e irmãs, escutar a Deus pode ser a atitude mais importante neste instante de sua vida. Talvez você esteja vivendo um momento em que é necessário, como Maria, escutar o que Deus tem a lhe dizer. Escutar a Deus é a atitude mais importante na vida de quem deseja orientação e direção para os seus problemas, que precisa de uma instrução que aponte-lhe um norte a seguir. Escutar a Deus é a atitude mais importante na vida de quem deseja ser renovado, restaurado, de alguém que deseja recomeçar, de alguém que deseja agora trilhar uma vida de forma resoluta, trilhar a sua trajetória de forma decidida, caminhando sempre, focando o Senhor. O Salmo 50, versículo 7, expressa o desejo de Deus, quando diz: escuta, povo meu, e eu falarei. Eu gostaria de finalizar esta palavra lembrando a última frase que Jesus disse para Marta. Ele diz: Marta, Maria, tua irmã, escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Olha, meus queridos e amados irmãos, em meio a tanto serviço e a tantas atividades, será que você tem escolhido como Maria a melhor parte? A melhor parte ainda é a comunhão com Deus, é a intimidade com Ele, é o ouvir de sua suave e doce voz em meio às lutas e tempestades e aos barulhos desta vida. Ou será que você está ainda com a parte do ativismo, a parte que Marta abraçou, a parte que gera frustração, ansiedade, levando muitas vezes até mesmo à depressão? Então, o ativismo leva a pessoa a desfrutar apenas de cansaço e esgotamento espiritual. Eu estarei orando por você, para que você se sinta assim como Marta, esgotado, afadigado por estar envolvido com tantas atividades, tarefas e compromissos, e em meio a tudo isso, possa se sentir vazio de uma presença maior de Deus dentro de você, para que você desperte e acorde, escute o que Jesus disse para Marta: tu te preocupas com muitas coisas, quando uma coisa só te basta. Alguém já disse que uma grande história começa com as escolhas certas. Enquanto Marta se desgastava com as coisas efêmeras da vida, Maria esperava no Senhor. Lembrando o que diz Isaías 40, versículo 31, que diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. E essa boa parte não lhe será tirada. Esse é o melhor. Que Deus nos abençoe e que saibamos, como Maria, sempre escolher a melhor parte, ou seja, priorizar em nossas vidas o reino de Deus, porque, segundo Jesus, as demais coisas nos serão graciosamente acrescentadas. Deus abençoe sua vida. Desejo-lhe um feliz domingo extensivo à sua família. Um grande abraço.